Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu proclamo as bênçãos de Deus sobre a sua vida e que todo mal caia por terra no nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, trazer mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida, para o enriquecimento do nosso conhecimento, da nossa intimidade para com Deus, para com o nosso Senhor. E muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu da gente. Pensamos que Deus esqueceu da nossa vida, da nossa história. E há um vazio, há um silêncio, há um vácuo, e parece que Deus não está se preocupando com os nossos problemas, com a nossa situação. E hoje eu quero falar justamente sobre esse silêncio de Deus. O tema da nossa mensagem é o silêncio de Deus. Tá? Então, antes de entrar na mensagem, eu quero te convidar a você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, tá? Deixa lá um comentário o que você achou dessa mensagem, o que ela significou para você. Deixe o seu pedido de oração e no final nós vamos estarmos orando pela sua vida, entregando o seu pedido a Deus. Bom, então vamos, sem mais demora, vamos para a mensagem que se encontra no livro de Salmos, capítulo 13, versículo de 1 a 2. Vou estar lendo aqui, tá? No texto bíblico, que diz assim, Salmo 13, 1 a 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi aqui em questão, salmista, está indagando a Deus por esse silêncio, e ele está apresentando a Deus, né, as suas indagações. Então, existem momentos na nossa caminhada, na caminhada da fé, em que oramos e parece que Deus não está aí, parece que Deus não responde. Então, o silêncio de Deus, ele pode trazer angústia, pode trazer dúvida e até a sensação de abandono. Deus não está nos ouvindo, parece que Deus se esqueceu, então nós estamos abandonados. Porém, na Bíblia, aprendemos que o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Muitas vezes, enquanto Deus está em silêncio, Ele está trabalhando em áreas que não conseguimos enxergar. Então, para nós, Deus está em silêncio, mas Deus, muitas vezes, Ele está trabalhando em nosso favor e em breve vem a resposta para a nossa vida. Então, vamos examinar algumas coisas na Bíblia e eu quero destacar 3 pontos para que esse vídeo não seja muito longo, vou ser bem objetivo, para que você seja abençoado por Deus e você possa entender esse silêncio como que Deus estivesse preparando algo para a sua vida e para a minha vida, algo maravilhoso. Porque Deus, ele nunca se esquece, nunca se esqueceu e nunca se esquecerá da nossa vida. Primeiro, o silêncio de Deus prova a nossa fé. Jó, que é um servo de Deus, um grande exemplo que está na Bíblia, que é um exemplo de fé, de tudo aquilo que ele passou. Jó tinha todos os motivos para questionar, para reclamar, para indagar a Deus o porquê daquilo que estava acontecendo na vida dele. Então, no capítulo 13 do livro de Jó,
capítulo 13, versículo 5 diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então Jó passou por um período em que perdeu bens, saúde, a sua família e não entendia o que Deus estava fazendo. O céu parecia fechado, mas Deus continuava presente. Você lembra da passagem bíblica que tudo aconteceu com Jó? As desgraças que veio, Deus permitiu. E aí Satanás então agiu, tirando os seus bens, tirando os seus filhos e por fim tocando na vida de Jó, na pele de Jó, colocando aquela chaga, aquela lepra. E então ele ali, percebendo e sentindo essa ausência de Deus, Jó clamou ao Senhor. Jó tinha certeza que Deus estava com ele. Às vezes nós passamos por esses momentos na nossa vida onde nós somos provados por Deus. A fé verdadeira não depende apenas de respostas rápidas. Deus ele permite momentos de silêncio para revelar a profundidade da nossa confiança nele. Quando não ouvimos Deus, precisamos continuar crendo naquilo que ele já falou. Então Jó, ele passou por isso. Houve um silêncio na vida dele. Um homem que tinha uma relação com Deus e agora tudo aquilo desmoronou. Mas Jó continuou ali com a sua vida firme, com uma fé verdadeira em Deus. Mesmo diante desse silêncio, Jó não abandonou, Jó não perdeu a fé dele em Deus. E muitas vezes, queridos irmãos, nós passamos por isso. Passamos por esse momento da nossa vida onde Deus está provando a nossa fé. Não abandone a Deus porque você está passando por uma fase de silêncio. Às vezes Deus está fortalecendo nossas raízes antes de revelar o próximo capítulo. Então guarde a sua fé, confie em Deus e prossiga em diante. E nesse silêncio Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando pela sua vida. Segunda lição que nós retiramos daqui: o silêncio de Deus trabalha o nosso coração. Então o salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então o salmista, ele fala de um momento da vida dele que ele passou por uma aflição, mas ele diz que foi bom ele ser afligido para ele aprender os estatutos, os mandamentos, as lições que Deus tinha para a vida dele. Muitas vezes queremos que Deus mude a situação, mas Deus começa mudando a pessoa que está enfrentando a situação. Foi isso que o salmista declarou, que foi bom ele passar pela aflição, por ele ter sido afligido. Ele passou. Deus começou a mudar a vida dele. E Deus muitas vezes ele quer mudar a nossa vida. Deus ele quer trabalhar em nós primeiro. Deus ele quer trabalhar na sua vida. E Deus ele está trabalhando no nosso coração. O silêncio de Deus trabalha no nosso coração para que haja uma mudança em nós. O silêncio pode ser uma escolha espiritual, onde aprendemos, primeiro, ter a dependência de Deus, paciência, maturidade espiritual, confiança no tempo do Senhor. Então Deus ele nunca está em silêncio. Deus ele está trabalhando para a nossa vida. Então nem todo o silêncio é castigo. E algumas vezes é a preparação de Deus. É a preparação. Deus está formando em nós aquilo que será necessário para o propósito que Ele tem. Qual é o propósito que Ele tem? O propósito dele é de trabalhar no nosso coração
para que o nosso coração seja um coração fiel, um coração que esteja firme nos caminhos do Senhor, nas suas orientações para a nossa vida, para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Terceira lição é que o silêncio de Deus não cancela a promessa de Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha que maravilha! Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus, ele age completamente diferente. Às vezes nós pensamos uma coisa, queremos algo para a nossa vida, mas não é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que Ele planejou. Não é aquilo que Ele está planejando para a nossa vida. Então Isaías sabia disso. Quando ele faz essa declaração com a certeza de que às vezes nós pensamos uma coisa, planejamos uma coisa, mas Deus está planejando o melhor para a nossa vida. Não aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, a Bíblia fala claramente que esse silêncio de Deus, ele não cancela a promessa dele para a nossa vida, porque ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando para cumprir aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Então, José recebeu uma promessa, mas antes de ver o cumprimento passou pelo poço, pela escravidão, pela prisão. Deus parecia em silêncio, mas estava preparando a sua exaltação. Lembra do texto bíblico, né? Que José, um dos filhos de Jacó, mais novo, que foi jogado em um poço, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo pelo Egito, e Deus parecia em silêncio. Antes Deus tinha revelado a ele o que ele seria, que ele iria governar, e os seus irmãos estariam abaixo dele, e que os seus irmãos iriam se dobrar na presença dele. E como ele entender isso? Porque Deus estava trabalhando no tempo dele. Então, o silêncio de Deus não cancela a promessa que Deus fez para a sua vida e para a minha vida. Basta você continuar firme, você continuar crendo que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. O atraso de Deus não significa negação. Eu não posso nem classificar como um atraso, mas é que é o plano de Deus, é o tempo de Deus. Talvez aqui melhor seria: o tempo de Deus não significa negação. O silêncio de Deus não significa que Ele se esqueceu de você nem de mim. Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê movimento. A última palavra não vem da circunstância, vem de Deus. O silêncio de Deus é um lugar onde a fé é fortalecida. Quando Deus não responde imediatamente, Ele continua sendo Deus. O mesmo Senhor que esteve em silêncio na vida de José, de Jó, de Davi, continua cuidando daqueles que confiam nele. Quando Deus aparece em silêncio, continue adorando, continue esperando e continue confiando, porque o silêncio de Deus nunca será o fim da história. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele está em silêncio, que Ele se esqueceu da nossa vida, que Ele se esqueceu da nossa história. Mas não. Então, quando Deus parece que está em silêncio, é que Ele continua trabalhando. E eu preciso continuar adorando. Eu preciso continuar esperando. Eu preciso continuar confiando nele. Porque no silêncio de Deus, Ele nunca vai se esquecer da minha vida e da minha história e nem da sua história. Então, meus queridos irmãos, Deus não está em silêncio. Possa até parecer por um momento que está tudo calmo e você quer uma resposta, você quer uma solução,
mas no tempo certo, Deus ele vai agir. Eu poderia aqui usar o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere em Deus, confie em Deus, que o silêncio de Deus significa que ele está trabalhando em favor da minha vida, da sua vida, em favor da minha história e da sua história. Vamos orar? Feche teus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, que somos ansiosos, que somos, ó Deus, muitas vezes queremos as coisas no imediato, somos imediatistas, Deus. Muitas vezes nós não sabemos esperar no seu tempo, Senhor. Sabemos, ó Deus, através da Tua palavra, que o Senhor nunca nos abandonou, porque as Tuas promessas elas não falham, Senhor. Então, como o salmista declarou, que nós também possamos esperar em Ti com confiança, com a certeza que, mesmo que pareça que seja um silêncio na nossa vida, na nossa história, o Senhor está trabalhando nesse silêncio. O Senhor está preparando algo maravilhoso. O Senhor está preparando o melhor para a nossa vida. O Senhor está preparando o melhor para a vida dos meus irmãos e minhas irmãs, dos Teus servos, dos Teus filhos. O Senhor está preparando algo que vai impactar a nossa vida, Deus. Então nos ajude, Seu Deus, nos dê condições, ó Pai, de sermos homens e mulheres que permanecemos fiéis a Ti, sem desconfiar, sem duvidarmos, sem vacilarmos na nossa fé, Deus. Ó Deus, mas o Senhor conhece a nossa vida, sabe das nossas limitações, assim como o Senhor foi com Jó, como foi com Davi, como foi com José, ó Deus. Homens que provaram da Tua fidelidade, homens que provaram, ó Deus, do milagre na vida deles. Realiza isso em nossas vidas também, ó Deus. Realiza o milagre. Realiza os Teus planos, os Teus projetos na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, Senhor Deus. Ó Deus, acalma o nosso coração, que muitas vezes a ansiedade toma conta, Senhor Deus. E pensamos que o Senhor nos abandonou, que o Senhor se esqueceu. Oramos e não vemos a resposta, porque tudo é no Seu tempo, ó Deus. E sabemos que o Seu tempo é o melhor para a nossa vida. Então, no nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos ensine, Seu Deus, a sermos homens e mulheres pacientes e confiarmos em Ti, nas Tuas promessas, nos Teus planos para com a nossa vida, ó Pai. Eu entrego, Seu Deus, a vida do meu irmão, da minha irmã, das minhas irmãs, dos meus irmãos em Tuas mãos, daqueles que estão ao alcance desse vídeo, Senhor Deus, aonde ele estiver chegando, que os Teus servos sejam abençoados, Seu Deus, e que o Senhor possa falar a esses corações, trazendo a paz, trazendo a certeza que o Senhor está agindo, o Senhor está preparando algo maravilhoso para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um nas Tuas mãos e eu proclamo, como Teu servo, a bênção sobre a vida de cada um deles, Seu Deus. E neste momento, Deus, eu proclamo que nada de mal venha acontecer com os Teus servos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, também eu te peço que o Senhor venha desfazer toda obra satânica, retire todo engodo da nossa vida, do nosso coração, retira toda a dúvida que o inimigo das nossas almas tem colocado, Seu Deus, na nossa mente, mas que a Tua palavra possa transbordar diante da nossa vida, Pai. Eu entrego agora essas vidas em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, esteja cuidando e trazendo a certeza, a confirmação que no silêncio o Senhor continua trabalhando em favor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe e que possamos em breve estar testemunhando dos milagres que o Senhor realizou em favor da nossa vida. Amém e amém. Continue crendo, Senhor, meus irmãos. Deus continua trabalhando no silêncio
em favor da sua e da minha vida. Bom, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz. Sou o pastor Luiz Cláudio, do canal Palavra Viva Shalom. Hoje eu quero apresentar para você meus 2 livros, A Mente Humana à Luz da Bíblia. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito, muito mesmo, saber o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer, como Deus quer que você, como cristão, use os seus pensamentos através da sua mente. E o outro livro é Vencendo a Depressão à Luz da Bíblia. Esse livro, ele fala muito profundo de quem está vivendo em depressão. E eu quero apresentar para você esses 2 livros que eu escrevi, da minha autoria, e você vai encontrar lá na descrição do nosso canal, Palavra Viva Shalom. Eu quero te convidar a você, se você quiser adquirir, lá tem o local, tem o endereço, e eu tenho certeza que ele vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Deus faça com que você possa prosperar na sua vida através da sua mente e através da sua vida espiritual. Deus tem uma bênção para você, tá bom? Deus te abençoe, nós nos vemos em breve. Até lá!